Fala galera, belezinha? Depois de falar da linda história que o Botafogo está escrevendo na atual edição da Libertadores, se você quiser saber um pouquinho mais é só clicar aqui em cima. Eu tô de volta com mais um capítulo da série Clássicos pelo Mundo. Mas antes de qualquer coisa você já sabe, deixa o seu like aqui embaixo, marca seu amigo, sua amiga que curte o tema e se inscreve no canal que eu tô quase chegando em 2.000 inscritos. Sem esquecer de curtir a página lá no Facebook que tem novidade todo dia. E por falar em novidade, fica aí nosso site parceiro, que pra quem não conhece vai conhecer e pra quem já conhece dá aquela acessada de novo e tal. É o site MeuBet pra você fazer aposta online com dinheiro, sem dinheiro, esportiva e tudo mais. E hoje eu vou falar sobre uma das maiores rivalidades do nosso país, que já teve até jogo transmitido pela internet só para bater de frente com a TV. Trata-se do famoso Atletiba, o tenso duelo entre os campeões Atlético Paranaense e Curitiba. Carioca, gaúcho, mineiro, paulista, poucas vezes o futebol brasileiro teve seus holofotes voltados para clubes fora desses 4 estados que eu acabei de citar. E isso pode até ter base nos números, né? Já que juntando o brasileiro unificado com a Copa do Brasil, apenas em 7 oportunidades é que os títulos ficaram de fora desses 4 centros. Mesmo assim, os clubes paranaenses nunca deixaram de buscar o seu espaço no cenário nacional. O que foi de fato acontecer só lá no meio da década de 1980, quando o Brasil conheceu o verdadeiro tamanho do Atletiba. E é justamente sobre a história desse puta clássico que eu vou falar aqui agora. Mas antes de começar a falar do duelo em si, eu primeiro preciso apresentar os protagonistas de hoje. E se de um lado temos o Clube Atlético Paranaense, nascido no dia 26 de março de 1924, de outro temos o Curitiba Futebol Clube, um pouquinho mais velho, vindo lá no dia 12 de outubro de 1909. E de acordo com alguns jornais da época, o primeiro Atletiba oficial aconteceu logo no mesmo ano de fundação do Furacão, em 1924, onde no dia 8 de junho o Coxa meteu 6-3. E ao longo dos anos, por conta do número de jogos decisivos entre eles, a rivalidade foi só aumentando. Mas essa rixa vem lá de trás e pode muito bem ser explicada pelas origens dos dois clubes, já que o Curitiba, é representante da colônia alemã e o outro, o Atlético, era da aristocracia curitibana, tipo nacionalista pra cacete. Mas de qualquer forma, o clássico nasceu mesmo através das brigas por taças. E a alternância de Atlético e Curitiba no topo do futebol estadual era emblemática. Afinal, de 1925 até 1960, nada menos que 26 taças ficaram nas mãos da dupla, com o Ferroviário um pouquinho distante lá como a terceira força. Só que nesse meio tempo aí, mais especificamente em 1941, uma decisão em especial do Campeonato Paranaense, no Atletiba é claro, aumentou ainda mais as proporções da rivalidade. O mundo vivia a Segunda Guerra Mundial quando o cartola Joffre Cabral e Silva, que depois até virou presidente do Furacão, decidiu agitar o clássico com uma provocação. Ele falou mais ou menos assim: quem for brasileiro vai torcer pro Atlético. Até porque o Curitiba tem até um alemão no elenco, o zagueiro Breyer, aquele coxa branca. Lembrando que por conta da origem germânica, muitos times do coxa lá no comecinho eram formados basicamente ou por descendentes de alemães ou por jogadores alemães de fato, que tinham uma aparência um pouquinho peculiar, diferente dos brasileiros. Eles eram altos, fortes e brancos, né? Tipo, muito claros. Ou seja, alvos fáceis para as provocações das torcidas ou dos times adversários. Com isso, o apelido pegou. No começo ele era usado pejorativamente e tudo mais, até que a torcida do Curitiba adotou com orgulho e se auto-intitulou Coxa Branca. Já o apelido do Furacão veio um pouquinho mais tarde, já no fim da década de 40, em 1949, quando depois de uma puta de uma campanha no estadual, alguns jornais da cidade, do estado, né, começaram a chamar o Atlético Paranaense de Furacão Rubro-Negro, já que ele passava, varria todo mundo, aniquilava qualquer adversário. E aí ficou nisso, Furacão e tal, e só pra exemplificar, em 49 o time meteu nada menos que 11 goleadas seguidas, faturando o título daquele ano. Depois disso, já nos anos 60, houve um crescimento das equipes do interior. E apenas os alviverdes, depois disso, conseguiram se recuperar rapidinho, voltar para o topo estadual e estabelecer uma grande hegemonia. Entre 68 e 79, foram 12 títulos do Coxa contra apenas um do Atlético. Retrospecto que serviu para intensificar ainda mais os derbys nos anos 80. Sendo que nessa época o Coxa bateu na trave do Brasileirão de 79 e até chegou a estabelecer uma série de 14 clássicos sem perder
perder para o maior rival. Foi de agosto de 77 até julho de 1980, incluindo nesse tempo aí alguns jogos pelo Brasileirão e algumas finais estaduais. Mas ainda assim os clássicos nessa época continuavam muito parelhos, né, limitados a 1 ou 2 gols no máximo. Só que com a virada da década veio também o fim do jejum atleticano. Só que assim, a nova década não rendeu títulos pro Furacão de imediato, com o clube brigando até contra o rebaixamento. Mas em Atletibas a sorte veio logo e de julho de 1980 até julho de 83, os rubro-negros emendaram uma sequência de 10 partidas sem perder para os coxas brancas. E foi nesse período em que o timaço de Washington, Assis, Nivaldo e outros tantos craques começava a despontar, levando o Furacão para um inédito terceiro lugar no Brasileirão de 82, perdendo na semifinal para o Flamengo de um tal de Zico. Sendo que esse time também conquistou um inédito bicampeonato estadual. Enquanto isso, o Curitiba permanecia adormecido até se levantar com seu grande feito nacional, o título brasileiro de 1985. Sendo que no mesmo ano o Atlético teve meio que um consolo no estadual, levando seu terceiro título em 4 anos. Logo depois, o ano dos títulos de Atlético e Curitiba foi encerrado com um amistoso, que era até então para ser festivo, da entrega das faixas, mas quando se trata de um Atletiba não existe nada de amistoso. Em jogo sob forte chuva, o Furacão abriu o placar no final do primeiro tempo com Nivaldo. Entretanto, o lance polêmico gerou muita reclamação dos alviverdes, apontando o impedimento do adversário. Em meio ao bate-boca, o árbitro acabou expulsando Edson e Gomes. Então, com 9 jogadores em campo e a desvantagem no placar, vários jogadores do Coxa preferiram simular contusões. Com isso, o jogo sequer chegou ao final, sendo que um dos que caíram em campo era o goleiro Rafael, que acabou suspenso por 180 dias e perdeu a convocação para a Copa de 86. Sem vingar na Libertadores de 86, o Curitiba pelo menos deu uma resposta ao Atlético no Campeonato Paranaense, colocando fim a um jejum que já durava 7 anos. Título esse que marcou o adeus de um grande time e o início de uma grave crise financeira enfrentada pelos alviverdes. Afinal, de 87 até 2002 foram apenas 2 títulos estaduais. Nesse tempo, o Atlético, embora tenha se distanciado um pouquinho do seu tempo áureo, conseguiu se recuperar mais rapidamente. E logo após a hegemonia estabelecida pelo Paraná nos anos 90, o retorno do Furacão à Baixada e as campanhas brilhantes no Campeonato Brasileiro recuperaram o prestígio dos rubro-negros, que depois do quase em 96 conquistaram o Campeonato Brasileiro de 2001 numa espécie de troco ao Curitiba em nível nacional. Só uma pausa aqui rapidinho, vocês perceberam que eu não falei muito assim das conquistas nacionais de cada um, mas tem motivo. Além de não ter sido em cima do maior rival ou algo do tipo, é porque eu fiz um vídeo especial falando exatamente dessas 2 conquistas, que pra você ir lá conferir é só clicar aqui em cima que é tudo nosso. Agora, continuando com o Atlético, lá no começo dos anos 2000, ele foi vice-brasileiro em 2004 e depois ainda bateu na trave da Libertadores, perdendo a final para o São Paulo em 2005. Aí depois disso, as 2 equipes passaram por vários altos e baixos, e eu vou pegar aqui o ano de 2011 para dar uma destacada. Na verdade, eu vou pegar o final do ano de 2011, já que nele aconteceu o que foi chamado por algumas semanas de o Atletiba do século, já que podia marcar o rebaixamento do Atlético e a classificação para a Libertadores do Curitiba. Mas analisando friamente o duelo, nenhum dos 2 times deve lembrar desse jogo futuramente, já que o Atlético venceu por 1-0. Perigosa do Atlético, olha o levantamento fechado, desvio! E o resultado fez com que nenhum dos 2 times conquistassem seus objetivos. O Furacão acabou rebaixado e o Coxa não se classificou para a Copa Libertadores de 2012. Só que a torcida do Curitiba comemorou. Segunda divisão! E só antes de encerrar aqui, vale lembrar que na história o Campeonato Paranaense já foi decidido pela dupla em 17 oportunidades, já contando a decisão desse ano, com 9 títulos para o Curitiba e 8 para o Atlético. Sendo que no restante dessa temporada só resta o Brasileirão para as 2 equipes que não tiveram sucesso em nenhuma outra competição. Enquanto o Furacão briga do meio para cima, buscando uma vaguinha lá na pré-Libertadores, o Curitiba luta mesmo para não cair. E agora chegou a hora bacana da gente saber quem leva vantagem sobre quem. E para começar, vamos aos títulos onde a vantagem é alviverde. Começando pelas conquistas regionais, temos vantagem do Curitiba tanto no Campeonato Paranaense quanto no Torneio Início do Paraná. No primeiro, 38-23 e no segundo, 10-6. Já quando o assunto é título nacional, aí a disputa é mais equilibrada. Na Série B, o Curitiba vence novamente, agora por 2-1. Já na Série A, um empate.
com o rubro-negro campeão em 2001 e o alviverde em 85. Sem esquecer que enquanto o Coxa já foi vice 2 vezes na Copa do Brasil, 2011 e 2012, o Furacão já bateu na trave da Liberta em 2005. Já quando o assunto é histórico de confrontos, aí a vantagem permanece com as mesmas cores. No total são 374 partidas, com 117 vitórias do Furacão, 144 da equipe Coxa Branca, além de 113 empates. E dentre todos esses duelos, é claro que existem aqueles mais marcantes, certo? E para hoje eu decidi pegar 2 derbys lá do fim dos anos 90 que ficaram marcados para os torcedores por diferentes motivos. Então, sem enrolar mais, vamos a eles. E o primeiro jogo que eu peguei pra hoje foi válido pelo Campeonato Paranaense de 1995, quando um certo ídolo Coxa Branca fez sua estreia em clássicos. Era o primeiro Atletiba de Alex, que não marcou gol naquele jogo, mas juntos os torcedores do Coxa viram o time aplicar uma das maiores goleadas da história da rivalidade. Era domingo de Páscoa e para presentear a torcida no Couto Pereira, o Curitiba deu um verdadeiro chocolate no maior rival. Primeiro, Brandão marcou 2 vezes e ainda viu Jetson marcar o terceiro antes do intervalo. Jetson pega de primeira, enganando Gilmar. Depois, já na etapa final, Pádua até descontou, mas a reação parou por aí. Na sequência, Brandão fez mais um e ainda viu China contra fechar a goleada em 5-1. E tem mais, Brandão toca e China se encarrega do resto. Não é mesmo dia do Atlético, China contra mais um do Curitiba. Final, goleada poucas vezes vista num clássico, Curitiba 5, Atlético 1. 5 anos depois foi a vez do torcedor do Furacão comemorar uma vitória marcante em cima do maior rival, agora pelo Campeonato Paranaense dos anos 2000. Para começar, era aniversário do Atlético. E também tinha a questão de ser o segundo Atletiba da história da Arena da Baixada. Então nada mais justo que vencer o Coxa e dar isso de presente pra torcida, certo? Na teoria sim, só que na prática também, já que com o apoio dos torcedores, apesar de o Atlético ter começado melhor e não conseguido transformar as chances em gol logo de cara, Adriano conseguiu abrir o marcador. 1-0 Atlético aos 18 minutos. Na sequência, Gustavo fez mais um e deixou o Atlético com ótima vantagem. E 4 minutos depois de fazer o primeiro, o Atlético marcou mais um. Luizinho Neto cobrou a falta, o Gustavo desviou para a rede aos 22. Só que depois começou a reação do alviverde, que conseguiu empatar com gols de Marcinho. Golaço de Marcinho para o Curitiba aos 26. E Leandro Tavares. Cobrança de falta e 2-2. E era justamente o Coxa que estava comemorando, até que aos 45 minutos da etapa final, Lucas fez o gol da vitória. Gol da vitória, um presentão de aniversário. Bom galera, por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado e como é de praxe aqui no final, eu vou deixar as playlists do canal. Não esquece, semana que vem tem vídeo quarta, quinta, domingo, é nóis, tamo junto.